Fala galera, aqui fala o Hero Prime e no vídeo de hoje vamos conhecer uma outra parte da coleção dos GoBots, que foi a linha Convert da Mimo. Tudo isso depois da vinheta. Primeiramente, vou colocar a foto aí das embalagens, né, algumas de exemplo, só para vocês terem mais ou menos uma noção como era a caixa naquela época, né, que era tipo um blister e tal. E aí a gente vai para as figuras. E assim como eu fiz no vídeo da Glass Elite, vou colocar o nome aí do lado. Curiosamente, a Mimo não optou por alterar o nome dos personagens, então só vai aparecer o nome realmente do personagem na animação dos GoBots aí do lado para vocês estarem conferindo. Ainda vale mencionar que assim como eu fiz com a revisão da Glass Elite, eu vou mostrar todos que eu adquiri aqui tudo junto para vocês conhecerem, né? E eu tenho que dizer que assim como os da Glass Elite, que como tudo é da mesma coleção, meio que só mudou a marca, né, que trouxe aqui para o Brasil, eles são muito bem acabados no modo veículo, gente. Eles são muito bem detalhados, os detalhes são muito legais. Tem os acabamentos assim na escultura do plástico, por mais que seja um boneco antigo, né, dos anos 80, eu acho que é muito bem esculpido e até impressionante a gente ver o quanto de detalhes que eles conseguiram aplicar em um boneco tão antigo, né, tipo assim, de uma época que eu acho que seria normal eles praticamente serem lisos, não terem muita escultura, e mesmo assim eles até que tem um acabamento muito bom, alguns tem mais que outros, mas mesmo assim tem um acabamento de escultura muito interessante. Uma coisa que ainda vale mencionar, que assim como aconteceu na linha da Glass Elite, existia, pelo que eu pesquisei, umas variações de 100% plástico e alguns com parte de metal. No caso, nessa coleção da Mimo, eu tenho alguns que são variações que é 100% plástico. Como por exemplo, eu acho que é Road Ranger, que é um caminhão aí, tipo um caminhão cegonha. Esse modelo que eu tenho é 100% plástico, mas existe sim uma variação que ele tem parte de metal. Esse aqui que vira a Fórmula 1, eu adquiri ele faltando uma roda, já que como na época ele era um dos mais raros para encontrar, assim que eu encontrei, mesmo faltando uma peça, eu decidi adquirir para poder facilitar a coleção, né? Porque na época eu pretendia completar a coleção inteira. Esse aqui que vira o ônibus, pessoal, vocês podem notar que eu não coloquei o nome dele, porque pelo que eu olhei ele não aparece na animação, ele não saiu na coleção americana para poder aparecer na animação, e acabou que ele só saiu aqui no Brasil e na coleção original da Tonka. Bem curioso esse detalhe, né, pessoal?
Agora com eles aqui no modo robô, vocês podem observar que, assim como eu comentei na revisão anterior dessa coleção, eles têm aquele design típico dos anos 80, né, que é aquele design mais quadradão, mais, digamos assim, mais simples e tal, porque praticamente o conceito da transformação era as pernas ser o fundo do carro, os braços são a lateral, e aí o tronco do robô é praticamente o meio do carro inteiro, junto com a cabeça e tal. Normalmente era assim o estilo da transformação, e aí acabava resultando nesse design mais quadrado, né, normalmente. Eu acho que o único que foge aqui é o personagem que vira moto, é o único que foge mais desse design quadrado, né? Mas enfim, de qualquer forma é um design interessante, eu acho legal. A escultura do rosto, por mais que seja bem simplesinha, é bem bonitinha, né? É bem detalhada. Uma pena que, como muitos têm o rosto 100% cromado, aí quando solta acaba que fica muito escuro a escultura. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a escultura do rosto dos personagens, né? Porque como o cromado soltou de muitos daqui que eu tenho, né? Então acaba que não é muito perceptível. Mas mesmo assim é um design bem legal, eu curto, acho interessante. Eu quero comentar que a transformação deles, por mais que sejam simples, tem dois aí que tem uma transformação bem complexa, até para uma figura tão pequena, que é o caminhão betoneira e a Fórmula 1. Tem uma transformação realmente complicadinha, é bem um pouquinho difícil de transformar, principalmente o betoneira, porque ele tem umas partes que é bem oca, né? Então tem que ter um certo cuidado, principalmente com o item antigo. Aí o plástico você dá um medozinho de quebrar na hora de transformar. Mas mesmo assim é uma transformação bem interessante, bem engenhosa, na minha opinião, para um boneco tão antigo, né? Enfim. A quesito de articulações, basicamente a maioria das figuras só tem o braço para frente, e dependendo do esquema da transformação, até eles podem fazer mais alguma coisa, mas mesmo assim geralmente não ajuda muito a dar mais possibilidade de poses, já que na época essa não era a proposta dos bonecos, era só pelo menos conseguir se transformar. Antes de eu me despedir de vocês, eu tenho que mostrar aqui a marca da fabricante da Mimo, né? Que ao contrário da Glass Elite, a Mimo sim se preocupou em colocar, mostrando que ela realmente fabricou esse produto aqui no Brasil. Isso é muito interessante. E é praticamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. São itens que eu acho que é bem interessante para quem gosta de colecionar bonecos da época dos anos 80 mesmo, aqueles antigos, não assim modelos atualizados, digamos assim. Eu acho que é uma linha bem interessante de se buscar, por mais que seja extremamente rara, ou para quem sente uma nostalgia que teve esses itens naquela época e quer tentar readquirir, pode ser uma coleção bem interessante, apesar de ser itens bem raros, e por causa disso, isso tem hora que vai ser bem difícil de você achar num preço bem acessível, né? Eu mesmo na época que eu peguei, se eu não me engano, eu paguei na faixa de 80 a 150 reais em cada figura. Eu paguei mais ou menos nessa faixa de preço. Eu não sei quanto é que tá hoje em dia, porque como eu não busquei completar a mesma coleção, eu acabei só ficando com o que eu adquiri e não pesquisei mais para saber quanto é que tá os preços, então não sei como é que tá atualmente, mas eu imagino que possa estar mais caro devido ao tempo, né? Afinal, esse vídeo eu estou gravando em 2024 e esses bonecos são dos anos 80, né? Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acham dessas figuras e até o próximo vídeo. Falou!